Olá, muito bom dia. E boa tarde em Moçambique. Nós vamos começar hoje, então, um papo com o professor Tiago. Sim, sim. Professor Tiago, consegue nos ouvir perfeitamente? Perfeitamente. Vamos dar início agora. Muito bem. Problema. Muito bom. Então, nós vamos começar agora com o professor Tiago. É um prazer tê-lo conosco, né, nesse nosso... Deixa eu só abrir aqui um documento. A professora Viviane está tentando fazer a conexão. Se ela aparecer, a gente também dá continuidade com bom dia a ela. Vamos só esperar um minutinho que ela já está entrando. Já conseguiu? Consegui. Acho que agora vamos ver se a gente consegue, né, estabelecer uma conexão legal. Vamos dar início. Perfeito, então. Já estamos ao vivo. Perfeito. Sim, então, bom dia a todos. Bom dia ao professor Tiago Tendai Xingori. É um prazer tê-lo em nosso círculo de diálogo sobre pandemia e universidade. Bom dia ao professor William. Bom dia aos participantes, né? Eu, Viviane Caetano, docente da UFPA, né? Juntamente com o professor William Lazzaretti, também docente da UFPA, seremos os mediadores do diálogo que estabeleceremos hoje com o professor Tiago. Muito obrigado, muito obrigado. A pandemia, né, e a Universidade em Diálogo Internacional é um evento organizado pela Universidade Federal do Pará, no âmbito do Instituto de Ciências da Educação, sob a direção da professora Selmena e do professor Carlos Nazareno Borges, em conjunto com as subunidades, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física e o programa de pós-graduação ele Eu acho que o microfone da professora Viviane está com um delay, né? Deixa eu ver aqui no chat. Bom, acho que a conexão da professora caiu, então vou dar continuidade aqui com o texto que ela estava fazendo, só um minutinho. Bom, se ela retornar, então, a gente conversa. A professora estava fazendo agradecimento, né, a apresentação inicial sobre o evento, falando que é um evento do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Pará e no âmbito das suas subunidades. Então, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Educação Física e o Programa de Pós-Graduação.
Esse evento ele tem como objetivo criar um fórum para debate sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 e as estratégias que diferentes países estão adotando para a realização de suas atividades acadêmicas nesse período. É importante informar que a gente tem duas possibilidades dos participantes acompanharem, uma pelo Facebook, colocando as questões, e outra pela plataforma que vai gerar o certificado. Aqueles e aquelas que ainda não fizeram a inscrição podem fazer neste momento, porque a gente contabiliza o mínimo de 1 hora de participação para poder gerar o certificado. Então, aqueles e aquelas que ainda quiserem fazer, é possível fazer, e a equipe já colocou no chat para que vocês possam fazer a inscrição. De situar para vocês com relação às questões. Nós vamos fazer 2 provocações iniciais agora para o professor Tiago. Ele vai ter aí 1 hora para fazer a arguição e dialogar com a gente sobre essas questões, como que afetam Moçambique. E a seguir, nós vamos fazer as perguntas que emergirem do chat. Eu peço para vocês que no chat do sistema específico tem um espaço destinado para as questões. Vocês coloquem as questões lá, e aqueles e aquelas que estão acompanhando pela página da FAED no Facebook, que deixe para colocar mais próximo das 11 horas, faltando uns 10 minutos, porque senão as questões se perdem no chat e eu não consigo depois fazer a compilação e o agrupamento para passar para o professor Tiago. O professor Tiago, deixa eu colocar aqui mais um pouquinho, só um minuto. Hoje a conexão não está querendo ajudar muito. Não. O professor Tiago Tendai Shingori, ele é doutorado em filosofia pela Universidade Pedagógica de Moçambique, fez o estágio científico avançado na Universidade Federal do Ceará, a qual eu também tenho muitos colegas lá e mando um abraço, inclusive já estão presentes aqui. Fez o mestrado em Educação e Ensino de Filosofia na Universidade Pedagógica de Moçambique, da Beira. Professor auxiliar, afeta o curso de Filosofia. As linhas de pesquisa que ele se insere filosofia prática, ética política, filosofia política e filosofia africana. E atualmente leciona as disciplinas de lógica, filosofia política, filosofia de direito, filosofia africana, trabalho de combinação do curso de filosofia e da interculturalidade. E na pós-graduação, os temas sobre filosofia política moderna e contemporânea e filosofia política africana. Atualmente, exerce as funções de diretor adjunto da Faculdade de Letras e Humanidades para a área da pós-graduação na Universidade de Licumco desde 2019. Então, é um prazer contar com a participação do professor Tiago, né, que aceitou esse convite. E, para começar, professor Tiago, nós temos 2 provocações que se inserem da pandemia na relação com a educação. Então, para a gente começar essa provocação, e o senhor terá aí 1 hora nesse momento de primeira exposição, quais são os efeitos da pandemia e quais são as estratégias da universidade e da educação como um todo para realizar as suas atividades acadêmicas nesse período? Muito bom dia, professor Tiago, a palavra está com o senhor.
Professor Tiago, seu microfone está desligado. Microfone. Muito obrigado e boa tarde para Moçambique, bom dia aí para os brasileiros e para os outros colegas que estão a nos ouvir neste momento. Eu vou agradecer pelo convite que nos foi dado e para fazer parte desta live em relação à situação da pandemia versus universidades. Nós, como Universidade Licungo, em Moçambique, antes de eu ir para lá, quero dizer que a pandemia da Covid-19, ela nos encontrou em contrapé. Por dois motivos. O primeiro motivo é que o ano de 2019, para Moçambique, para Beira em particular, e para a zona do norte de Moçambique, foi catastrófico porque nós passamos de dois grandes desastres naturais, que foi o ciclone Idai e depois tivemos, dentro de 2 semanas a seguir, o ciclone Kennedy, que atingiu a região norte de Moçambique. O ciclone Idai praticamente feriu por completo aquilo que é a província de Sofala, a cidade da Beira, concretamente onde eu estou, e algumas outras regiões daqui do centro do país, até mesmo no interior de Moçambique, nos outros países vizinhos, como o Zimbábue. Então, depois dessas duas grandes catástrofes, houve muito trabalho que foi feito, ou que estava sendo feito, para poder reconstruir, reaparecermos, porque até nas universidades tivemos que fechar as escolas, fizemos que fechar as universidades, fizemos que fechar algumas instituições públicas e privadas, para ver se podíamos recompor, reconstituir os desastres que tinham sido, que nós tínhamos vivido. E logo no final do ano começamos a receber notícias de que China já tinha eclodido uma epidemia que estava a matar de forma bastante brutal. E esta pandemia para nós só entrou praticamente em Moçambique nos princípios de 2020, e pelos números que nós temos hoje das pessoas infectadas, as pessoas estão em quarentena, ainda não estamos numa situação bastante crítica como os outros países da Europa, do Brasil ali, que estão mais de 10 milhões, 1.000 pessoas que já perderam a vida, mas nós aqui ainda estamos com 5 casos de morte, mas que é bastante preocupante porque as autoridades governamentais, a saúde, o governo e as instituições tiveram que adotar várias medidas para ver que esta pandemia não pudesse alastrar da forma como alastrou ou da forma como está a dizimar em alguns países. Então, as primeiras reações em torno disto foi no mês de março, que o presidente teve mesmo que decretar um estado de emergência, mas tínhamos um número bastante reduzido de pessoas já infectadas, mas houve uma necessidade de fazer um estado de emergência por forma a minimizar o alastramento drástico desta situação. E praticamente as escolas fecharam, as universidades fecharam, as instituições passaram a ter um trabalho muito particularizado em que o número de funcionários reduziu, passaram a ter horas, digamos, em partes, que eu trabalho uma semana, a outra semana não venho ao serviço. Os transportes também foram criadas condições para que os meios de transportes passassem a funcionar com normas bastante estipuladas, com um rigor sério, por forma a não criar que esta pandemia pudesse expandir-se de forma drástica como nos outros países. Mas isto permitiu que as pessoas, as universidades, as escolas, as instituições governamentais, da saúde, do Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia e o governo, e até parceiros, começassem a pensar que medidas seriam necessárias implementar para que esta pandemia não fosse alastrar-se de forma muito progressiva. Então, a primeira região que começou a atacar esta pandemia, se a memória não falha, foi a cidade do Maputo, que em algum momento os anúncios
desta pandemia pareciam segredos de pessoas que não queriam divulgar, mas muito mais tarde houve a necessidade de divulgar de facto que as pessoas estavam infectadas e havia uma necessidade de não ter segredos em relação a este problema. E na zona norte, onde estão as grandes multinacionais a fazerem prospecção de petróleo, penso que é na região onde está a multinacional da Total, lá também é onde começou a se verificar um alastramento drástico, porque muita gente que trabalha lá, alguns são estrangeiros, são pessoas que vêm, que durante o período das férias do final do ano, tiveram que viajar para a Europa para passar as suas festas com as famílias e, ao seu regresso, essas pessoas transportaram este vírus para o país. Temos uma situação bastante crítica, que até os países nossos vizinhos, a África do Sul, o número extremamente elevado de pessoas infectadas, das mortes, o Zimbábue, a Suazilândia, que tiveram que adotar até um sistema de lockdown, que ninguém entra, ninguém sai, só em casos extremos há uma necessidade das pessoas entrarem. Mas nós, como universidade, as universidades, os dirigentes responsáveis das universidades, o governo, houve uma necessidade de repensar quais seriam as metodologias ou quais seriam as novas formas em que as universidades deviam continuar a trabalhar. Se fecharmos por completo as portas, o estudante não vai à sala de aulas, mas que novas metodologias nós tínhamos que implementar para poder dar continuidade com as nossas aulas. Mas antes de eu iniciar esta questão das universidades e as escolas em particular, eu iria me cingir também a alguns elementos ligados, por exemplo, à questão social, à questão econômica da população em Moçambique. Nós sabemos que muita população moçambicana vive de comércio, vive da agricultura, e este comércio é um comércio informal em algum momento. Temos muita gente que ainda está nos mercados a vender, e essas pessoas, se ficam em casa, praticamente não terão muita coisa para sobreviver. Daí que nos mercados nós ainda estamos a viver uma situação em que muita gente ainda frequenta os mercados para poder encontrar um meio de sobrevivência. Mas um outro elemento que vale a pena aqui fazer menção é a capacidade que os órgãos ligados aos meios de comunicação estão a fazer um trabalho tremendo. Os órgãos da saúde estão a trabalhar no sentido de evitar que esta pandemia possa dizimar as pessoas da forma como os outros países aconteceu nos meses de janeiro, de fevereiro, março para cá. Então, mas nós ainda estamos com um problema. Depois do mês de março, passamos por um segundo estado de emergência. Agora estamos a terminar o terceiro estado de emergência. Então, de um dia para o outro, as nossas expectativas estão entre se voltamos de facto a uma normalidade, no momento em que o gráfico vai crescendo, cada dia que passa temos 20, temos 40 casos, ou teremos que adotar um sistema de lockdown numa situação em que também as condições nossas econômicas, financeiras, sociais das populações são bastante preocupantes, ou teremos que adotar uma outra metodologia de forma que as regras, as metodologias adotadas sejam de facto muito mais duras para que as pessoas limitem as suas saídas, para que as pessoas limitem os seus convívios, porque até hoje nós verificamos alguns restaurantes que as pessoas vão aos restaurantes, ficam até as altas noites nos restaurantes. E isso nos preocupa como academia, isso nos preocupa como pessoas que estão preocupadas com o bem-estar e com a vida das pessoas. E indo para aquilo que é a segunda questão, ligado aos desafios que as universidades moçambicanas têm, as escolas primárias, escolas secundárias, técnicos profissionais, este é um grande debate que está a acontecer não só no nível mais alto das estruturas governamentais, mas também é um debate que
na sociedade civil, nas instituições, a população está preocupada se nós mesmo temos que regressar às escolas, colocarmos os nossos filhos nas estradas, entrarem nos meios de transporte, que são bastante deficitários, entrarem na escola, em que há muitos problemas ligados ao saneamento do meio, em alguns casos, há situações em que as turmas são extremamente extensas em termos de números, e isto periga um pouco aquilo que é a possibilidade das pessoas não se contagiarem. Então, nós como Universidade Licungo, a universidade e as outras também estão a trabalhar com modelos alternativos. E esses modelos alternativos foram criados só para não colocarmos o estudante parado, por um lado, mas também por forma a ver se, caso a situação melhore, não estaríamos a começar de zero, onde nós paramos, mas pelo menos já teremos um caminho andado que permite, se há uma matéria que não foi muito bem lecionada, que os estudantes nem todos têm acesso aos meios de informação, nem todos têm acesso aos computadores, nem todos têm acesso a uma boa internet. Vimos agora, tivemos dificuldades até de ouvir algumas coisas. Há famílias que em algum momento os estudantes nem sequer têm um telefone suficiente para ele poder aceder às aulas, e isto, olhando para aquilo que foram as nossas investigações em termos de estatísticas dos relatórios dos colegas de março para aqui, eu penso que o número de participação dos nossos estudantes a nível da universidade tem sido bastante satisfatório, mas com muitas críticas por detrás disso, porque nem todos temos estudantes com algumas que necessitam de um cuidado especial, digamos, um cuidado especial, porque tem talvez um problema em termos de visão, tem problemas, não consegue ver na tela ou não consegue ler pessoalmente, ele precisa de um cuidado, digamos assim, especial. E esses também necessitam de uma outra metodologia que as universidades devem adotar, as escolas devem adotar. Nas escolas secundárias, há uma orientação que as escolas devem fornecer fichas aos alunos. Mas essas fichas, em algum momento, chegam para aqueles que conseguem urgentemente ir à escola, receber as fichas e orientar os seus filhos em casa a responder às questões dos professores, a responder os exercícios dados, e tem que voltar a apresentar as fichas para que os professores e as professoras possam corrigir e dar assim uma observação e ver qual tem sido a participação e o desempenho desses alunos. Para o nosso caso, na universidade, houve uma necessidade de se criar uma comissão coordenadora que vela pela questão da Covid-19 no país em geral, mas na universidade em particular. Esta comissão foi criada precisamente no mês de abril de 2020 e mesmo pelo magnífico reitor da universidade, e esta comissão tinha, digamos, 3 grandes eixos. Um dos primeiros eixos era olhar para a questão da gestão acadêmica, como é que seria feita a gestão acadêmica a nível da universidade, a nível das unidades orgânicas, a nível dos institutos. Ainda não temos um instituto por ser uma escola nova, uma universidade nova, mas um dos primeiros eixos que foi lançado era olhar para a gestão acadêmica. O segundo eixo era olhar para a gestão administrativa, tendo em conta como é que os funcionários, como é que os professores, que condições administrativas financeiras a universidade tinha que apresentar para olhar para este grande desafio que é a pandemia do Covid-19. E a terceira e última, o terceiro e último eixo era a ação da nossa universidade para com as comunidades. Isso já estaríamos a olhar para a questão da investigação, da pesquisa em períodos da Covid-19 ou em períodos de crise, porque, como vocês sabem, Moçambique situa-se numa região costeira, banhada pelo Oceano Índico,
e esta região é bastante propensa de ciclones cíclicos. E com as mudanças globais ambientais que nós vivemos nos últimos anos, as catástrofes ambientais que nós vivemos são bastante brutais. Daí que há uma necessidade também de uma ação objetiva, de uma ação clara em relação ao papel da universidade para com as comunidades, e essas comunidades, a universidade deve dar a resposta aos problemas que as comunidades enfrentam. Então, esta comissão, a nossa universidade está sediada, a reitoria na cidade de Quelimane, e a extensão da Universidade de Licungo está na cidade da Beira. E dentro desta universidade nós temos as nossas faculdades, temos os nossos departamentos, temos os cursos, e esses cursos todos, os departamentos, trabalham em coordenação de forma a mitigar aquilo que são os grandes problemas trazidos pela Covid-19. Então, quais eram as nossas ações? Ou por outra, que ações foram desenhadas para poder minimizar esta questão, tendo em conta que as aulas, para nós, as presenciais não estão a acontecer, mas nós estamos a realizar aulas virtuais. E essas aulas virtuais, criamos grupos de WhatsApp. Cada professor que tem uma ou duas disciplinas neste semestre, ele está a trabalhar, cada turma tem um grupo de WhatsApp. Estamos a usar os nossos e-mails, estamos a usar o Google Classroom, estamos a usar o Zoom Meeting, estamos a usar outras plataformas móveis que foram criadas para o ensino à distância, até servem mesmo também para os estudantes presenciais, e isto, de certa forma, facilita. É um desafio, sim, é um desafio para nós, mas, de certa forma, estamos a tentar minimizar aquilo que seria um colapso total em que a universidade estaria fechada, nem A, nem B, nem água, nem vai, tudo estaria parado. Então, nós criamos essas condições, mas a grande questão que pode se levantar aqui é até que ponto as plataformas que foram desenhadas ou que foram criadas, essas plataformas permitem que o estudante, o professor, possam dialogar, como nós estamos a dialogar, assim, eu estou distante, vocês também estão distantes de mim, mas nós estamos a dialogar. Mas o nosso estudante, nem todos têm condições de comprar um crédito para recarregar nos seus celulares para poder realizar as atividades sem nenhuma dificuldade. Este é o primeiro aspecto. Até para o próprio professor, numa semana, antes da pandemia, eu podia ficar com um crédito, transformava em megas, ficava um mês sem nenhuma dificuldade, mas hoje sou obrigado a triplicar o valor que eu gastava do crédito, e isso também periga a situação das minhas contas financeiras. Então, há um grande trabalho que está sendo feito a nível da universidade, por forma a encontrar mecanismos de superação ou de minimização desta situação. Outro aspecto é que, para nós podermos lecionar através dessas plataformas, foi criada uma comissão que era para formar os professores a usar essas plataformas, porque nem todos os professores ensinavam em modelos virtuais. Daí que tivemos que nos adaptar a um número bastante reduzido, a ir a uma sala de informática, a ter uma capacitação de um período bastante delimitado, por forma a encontrar alternativas viáveis para a lecionação e também para permitir que os estudantes, em tempo recorde, pudessem entregar as respostas ou pudessem encontrar os resultados dos trabalhos que nós apresentamos. Esta comissão, que está a trabalhar diretamente na universidade, tem várias parcerias externas. Primeiro, são parcerias com o governo, são parcerias com as direções provinciais, distritais, locais da saúde e outras instituições, por forma a encontrar mecanismos viáveis, mecanismos ideais para não alastrarmos esta pandemia para uma situação de alastramento comunitário, ou, se quisermos,
uma infecção comunitária que seria muito mais drástica para a nossa sociedade. Então, o respeito pelas normas de prevenção, a lavagem constante das nossas mãos, o uso do álcool e gel, o distanciamento social necessário, o uso da máscara compatível e que segue as regras da OMS, esse trabalho está sendo feito e permite que as pessoas possam seguir com muito rigor para que não haja este contágio que nós não queremos. E esta comissão participa constantemente naqueles encontros de balanço para apresentar o que é que está sendo feito e o que é que não está sendo feito para poder minimizar esta situação. Há aqui muita participação até de voluntários na produção dos antissépticos, na produção do sabão, e há um grupo de professores, estudantes, que já estão envolvidos em pesquisas, e essas pesquisas estão sendo feitas via virtual, primeiro para perceber a realidade dos estudantes, se de facto as plataformas que nós estamos a usar, todos estão a participar de forma ativa, ou no universo de 50 estudantes ou de 40 estudantes, quantos conseguem entrar ativamente nas plataformas e quantos é que não conseguem aderir e que dificuldades eles apresentam. E há outras ações que estão sendo apresentadas de que, apesar de nós estarmos a trabalhar, será que vale a pena fazermos um retorno presencial às aulas? E este retorno presencial às aulas, o que significa para as escolas secundárias, para as universidades, para as escolas técnicas, se nós fizermos um retorno às aulas presencial? Será que eliminaremos as aulas virtuais ou estaremos ainda a dar uma continuidade, por um lado, às aulas virtuais, por outro, às aulas presenciais? Então, este é um novo debate que está a vigorar na universidade, não só na nossa universidade, quase em todas as universidades do país, porque esse foi o desafio que o presidente da República lançou para as universidades, e as universidades urgentemente devem dar resposta a essa questão, porque o ano está a findar, já estamos praticamente nos meados do ano, e se continuarmos assim, provavelmente os resultados previstos para o fim do ano poderão não ser alcançados, mas já com esta situação pode-se perceber. Então, nós também adotamos um sistema de aulas modulares, e essas aulas modulares poderão prevalecer se fizermos, de facto, o retorno, porque este retorno, um dos desafios que nós achávamos que era importante, era olhar para o número de estudantes que cada turma tem, e se numa turma temos 30 estudantes, significa que nem todos os 30 terão que ir ter aula no primeiro tempo. Significa que teremos que redefinir o número de estudantes que irão para a sala, teremos que demarcar um distanciamento das carteiras, teremos que apresentar um espaço ideal em que o professor irá circular, teremos que apresentar as condições de lavagem, do uso da máscara e de proteção mesmo das salas de aula em termos de desinfecção constante nas salas, e isso requer também um grande investimento por parte do governo, por parte das instituições públicas e privadas. É importante que neste retorno que estamos a pensar, se for a se concretizar, implicaria também um encurtamento em termos de tempo de participação, de contato entre o professor e os alunos, porque isso permitiria, se o professor vai à sala de aulas, se o professor vai apresentar as suas aulas ainda no modelo virtual, então, na sala de aulas, o professor somente iria apresentar aquilo que são as dúvidas que os estudantes apresentam, e em pouco tempo, em 30, uma hora no máximo, teriam que fechar para dar oportunidade a um outro professor ou a uma outra laje de estudantes para que o tempo
de contato com os alunos não seja aquele normal que nós sempre vemos vendo nas aulas tradicionais que nós lecionamos. Então, um outro desafio é que, se nós olharmos para o modelo de lecionação que nós temos, algumas disciplinas das ditas ciências duras necessitam de laboratórios. Os nossos laboratórios, as aulas práticas permitem o repasse dos instrumentos para fazer os testes, permitem que eu pegue um instrumento aqui, depois de 2 segundos estaria o meu colega também a pegar. Então, o que é que nós faremos para esse modelo de lecionação? Se o número para assistir uma experiência era de 10 alunos, hoje já não podemos colocar os 10 em simultâneo, porque estarão numa presença bastante apertada e isto pode, de facto, perigar a vida das pessoas. Então, este é um outro desafio que estamos a pensar para ver como é que podíamos fazer este retorno e até que ponto principalmente as aulas práticas, como é que seriam lecionadas e provavelmente dentro de alguns dias teremos aqui uma resposta. E há uma grande proposta também adotada, tendo em conta este estado de emergência que nós estamos a viver, em que, se nós formos a continuar ou idealizarmos este retorno presencial, já dizia isso anteriormente, que vamos dar continuidade e vamos ainda intensificar cada vez mais as aulas virtuais, porque vão permitir que eu, mesmo querendo estar na sala de aulas, se eu tenho condições para estar em casa, não me interessa sair de casa, ficarei em casa. E é o melhor remédio possível. Um segundo aspecto que vale a pena fazer é que tem que haver uma formação dos nossos professores, uma formação dos nossos estudantes, por forma a que, quando forem adotar as metodologias das aulas virtuais, eles possam trabalhar sem muitas dificuldades possíveis. É importante também, se nós tínhamos uma gama de conteúdos a lecionar, talvez pudessem simplificar aqueles conteúdos que merecem mesmo um contato direto com os alunos, com os estudantes, e alguns conteúdos fossem apresentados em formas de chats, em formas de diálogos no WhatsApp, em forma de bate-papo nos Google Classroom, porque permite que o professor e os alunos mantenham esse distanciamento para que evitemos a catástrofe que nós não queremos. Mas aqui é um plano que nós achamos que é importante partilhar, o plano de ação para combatermos ou para minimizarmos o contágio que nós não queremos ter. O primeiro é uma proposta viável de lecionação. Que modelos de lecionação nós vamos adotar? Segundo, é a questão da higienização e do saneamento do meio das nossas instituições. Se nós estamos a falar de que precisamos de água para lavar as mãos constantemente, significa que a instituição deve criar essas condições. A água tem que ser corrente constante. Terceiro, é uma segurança institucional em que temos que ter gabinetes de atendimento permanentes. Aquelas pessoas que estiverem a sentir alguns sintomas, mesmo os hipertensos, aqueles que estiverem com sintomas de gripe, não se podem fazer presentes na universidade ou nas escolas. Isso também poderá minimizar a situação de contágio que nós estamos a tentar evitar. E é importante que, olhando para aquelas instituições que ainda, logo que eclodiu esta pandemia, nunca sequer voltaram a ter um contato com estudantes, será importante repensar se vão perder de facto um ano letivo ou
que metodologias claras, objetivas o governo, as instituições de ensino devem adotar o mais urgente possível, por forma a não deixar as pessoas cada vez mais desamparadas. Porque por detrás destes confinamentos, por detrás destas mortes, por detrás desta pandemia, nós estamos a encontrar repercussões graves nas nossas famílias. A violência constante que está a acontecer, quer dizer, as violências domésticas vão aumentando, a situação econômica piora cada vez mais. Se eu conseguia gastar um salário suficiente para fazer compras, mas hoje todos nós estamos em casa, não saímos, quer dizer que o nível de alimentação vai aumentar, então isto também pode perigar aquilo que são as nossas contas, aquilo que são as nossas reservas. Então, esses elementos, a rotatividade também dos nossos alunos será importante, porque não precisamos que o aluno chegue de manhã até à noite na universidade ou na escola. É importante que haja um plano de rotatividade, de aulas que permitem que os estudantes não estejam frequentemente na escola, não é? Uma situação em que nós podemos ter blocos de lecionação, e esses blocos de lecionação permitem que o estudante, se tem um momento presencial, vai ser aquele momento bastante cronometrado, e os outros momentos ele vai ter as aulas de modelo virtual com o professor, com os seus colegas. E este momento que nós achamos que temos que repensar os desafios das universidades versus a pandemia, ou se quisermos vice-versa, é importante que nós olhemos para aquilo que são as zonas críticas deste cenário. E essas zonas críticas vão se cingir especificamente nos meios tecnológicos que nós temos. Esses meios tecnológicos, eu sei que muitos têm internet nas suas casas, muitos têm boa comunicação no serviço, mas quando nós vamos à comunidade, o cenário é totalmente diferente. Há regiões em que, não só em Moçambique, se quisermos nos outros países, em que não tem luz elétrica. Como é que os alunos vão conseguir interagir com os seus professores, com os seus colegas, sem energia elétrica? Não tem acesso à televisão, não tem acesso à rádio, não tem acesso ao computador, não tem acesso ao telefone. Um telefone compatível, porque eu posso ter um telefone, mas que tem que ser um telefone compatível. Porque a partir do momento que o telefone não é compatível, já recebemos várias mensagens dos estudantes que dizem: professor, o meu telefone não é compatível. E eu não posso entrar nesse modelo de lecionação. E você não tem que culpar o estudante. A ideia é encontrar alternativas viáveis para que o estudante possa encontrar também um meio termo e resolver os seus exercícios. E a qualidade desses meios tecnológicos devem permitir que não só as instituições possam funcionar, mas também haja maior circulação possível da informação para que todos estejamos no mesmo barco e que não hajam pessoas que estejam atrás, outros mais adiantados. É importante também que partilhemos cada vez mais os conteúdos, e isso estamos a fazer, conteúdos não físicos em termos de material bibliográfico, mas que os professores, o grande desafio que eles têm hoje é enviar maior número possível de meios digitais para que os alunos em casa possam individualmente, porque em grupo já não podem estudar em grupo, eles precisam de um momento suficiente para poder encontrar meios para poder lecionar. Então, eu diria que, em termos de desafio como universidade, eu vejo que
as condições para um retorno às aulas só serão possíveis se nós criarmos as condições básicas que eu aqui acabei de apresentar, e eu penso que daria por terminar a minha apresentação aguardando pelas grandes questões, com certeza, que virão, para perceber, para eu voltar a responder as minhas as inquietações que forem avançadas. Mas eu penso que esta pandemia é uma pandemia que nós todos precisamos de lutar, nós todos precisamos de estar com muita responsabilidade, nós precisamos de tratar o máximo possível as nossas famílias, a preservar a nossa comunidade, porque um pequeno descuido vai ser uma catástrofe para a comunidade e para a família. Muito obrigado pela atenção dispensada. Thiago, nós que agradecemos a sua explanação belíssima. Ela consegue contemplar as duas perguntas e avançar qualitativamente na resposta delas. Então, foi, de fato, muito assertiva a sua fala, o que me gerou também agora uma grande responsabilidade de fazer agora essa mediação, porque questões muito pertinentes foram colocadas, né? Antes de fazer as questões, eu quero só agradecer aqui a presença de pessoas de diferentes lugares, né? Nós temos aqui pessoas da Universidade Federal do Ceará, pessoas da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, pessoas da UERJ, da UAP, da UFPI, do Piauí, da UNEB, do IFRS, do Instituto Federal, da Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade Católica de Belém, FAETERJ, UFPEL. Nós temos pessoas de diferentes lugares do Brasil, pelo que foi identificado aqui, o que é bem gratificante para a gente. Se tiver algum participante de fora também, coloque no chat para que a gente possa ter uma dimensão dessa capilaridade que a gente conseguiu atingir. Dentre as perguntas, né, eu vou tentar relacionar aqui por blocos, para ficar um pouco mais próximo. Talvez a primeira que destoe muito a realidade entre Moçambique e Brasil, mas que a gente pode identificar um pouquinho melhor, é a questão da comunicação, das comunicações feitas pelo governo. Eu vi que tem uma plataforma específica do governo de Moçambique para especificar a quantidade de casos, pessoas que foram testadas, enfim, é tudo muito explícito, né? Então é tudo muito transparente nesse sentido de comunicação do governo. Uma outra questão que eu identifiquei na fala do senhor é que as pessoas parecem que têm uma consciência sobre as gravidades, sobre os impactos que podem ocorrer com a transmissão da Covid. Mas não tem uma pergunta agora, né? Se em Moçambique circula uma visão negacionista da pandemia, pessoas que duvidam da ciência, questionam as orientações da Organização Mundial da Saúde, se existe alguma questão nesse sentido. Como que tem sido feita essa divulgação dos dados oficiais, além dessa plataforma? Porque, pensando que nem todos têm acesso, também como é que se dá essa divulgação? Mas choveu de questões aqui relacionadas à questão pedagógica, né? Então, são diferentes vertentes aqui. Eu vou deixar essas duas e vou fazer uma próxima provocação, mas que ela entra no eixo que agora é pedagógico. Se a gente pensar no índice de desigualdade econômico, social, que o país vivencia, como que o senhor enxerga, ou como que o país, em modo geral, tem percebido essa promoção da educação utilizando recursos digitais, tecnológicos, que a gente sabe que nem todos têm acesso, como o senhor mesmo falou, que tem uma questão de internet que é
que necessita despender recursos financeiros, que nem todos também têm acesso. Como que o senhor enxerga, como que isso tem sido colocado em debate, essa acentuação, a potencialização das desigualdades sociais em decorrência do coronavírus, né? Então, aqueles que conseguem acessar, conseguem minimamente ter um contato com os processos educativos, e aqueles que não têm condições, potencializa ainda mais a distância entre um e outro, né? Então, acho que o senhor pode agora discorrer mais uns minutinhos sobre essas provocações, e depois eu volto com mais alguns blocos de perguntas. Pelo menos a gente consegue fazer uns 3, 4 blocos de perguntas. Muito obrigado, professor William, pelas felicitações e também pelas questões e observações que aqui faz. De facto, olhando para a primeira observação que faz da comunicação específica do governo em relação aos casos, a apresentação diária e constantemente atualizada em relação aos casos, de facto é um grande desafio mesmo para o nosso governo, porque primeiro são os meios para testagem, que até algum momento são meio reduzidos, né? São bastante reduzidos, mas há um esforço enorme que está sendo feito para ver se, dos poucos meios que existem, tem que se potencializar um trabalho enorme para que tenhamos resultados a tempo e hora e que permitem às pessoas começarem a perceber em que estágio nós estamos. Há 2 meses atrás, quase não tínhamos 400 casos, mas com a entrada de mais instrumentos de testagem, mais metodologias de procura para perceber melhor quem são as pessoas infectadas, quem são os que estão com sintomas, isso permitiu que em pouco tempo nós tivéssemos um gráfico a demonstrar uma outra realidade de Moçambique e também a consciencializar praticamente as pessoas, porque alguns consideravam eu não preciso de pôr a máscara, eu não preciso de lavar as mãos, eu já lavei as mãos. Por que é que nós já não podemos ter acesso a isto? Mas isto permitiu que as pessoas começassem a perceber, de facto, que a morte existe por causa desta pandemia, o contágio existe e os perigos estão mesmo na porta de cada um. Quem carrega este vírus somos nós, e não o vírus que circula por si. Daí que as pessoas... Há uma enorme campanha de sensibilização nas comunidades e isso permite que as nossas condições, independentemente das nossas condições, já permite que as pessoas possam ter uma atenção especial. Eu dizia que os nossos mercados, principalmente estamos aqui na cidade da Beira, os nossos mercados até hoje continuam cheios. As mamães colocam máscaras no pescoço, porque elas não estão habituadas a isso. Mas é um trabalho, eu dizia, estamos no 3º mês do estado de emergência. Foi decretado em março, voltou a ser decretado em abril, depois maio, e agora estamos a terminar a 3ª fase do estado de emergência. Daí que, até ao fim deste mês, ou esta ou a próxima semana, teremos, de facto, uma nova informação daquilo que vai ser o outro mês que vem em relação a esta pandemia. Então, a consciência da população em relação à gravidade desta pandemia existe. 2, nós temos rádios comunitárias. Nós temos transmissão pela televisão em momentos há momentos em que são apresentadas as mensagens de sensibilização com línguas locais, línguas de origem banto, locais. E essas línguas, Moçambique é um país multilinguístico e permite que, cada vez mais, se nós formos apresentar as mensagens até com aquela sua língua materna, não o português, que não é nossa língua materna, isto permite que eu possa perceber, porque nem todos tiveram acesso ao português. Então, aquelas pessoas que não entendem
Então, mas se tu transmites uma mensagem com a língua que ela fala no seu cotidiano, ela percebe melhor qual é o impacto desta situação. Daí que a comunicação transparente vai acontecendo nestas modalidades. E, de facto, as pessoas que continuam a ir para os locais de diversão, não porque eles não entendem a pertinência e o perigo desta pandemia. São pessoas que no seu dia a dia já viviam dessa maneira, não é? E em algum momento parece estarem a querer desafiar com as autoridades do governo, porque depois tu és obrigado a pagar uma multa avultada porque extrapolaste o tempo do seu trabalho. Alguns vão até a cadeia, têm que ir até responder às autoridades policiais, porque você sabe que até às 17 horas ou 18 horas não pode estar no restaurante, não pode estar na rua a conduzir ou a beber de qualquer maneira, como os outros têm feito constantemente. Então, a questão da consciência existe, só que as pessoas, em algum momento, eles fazem-se de que não estão a perceber só para querer desafiar aquilo que são as autoridades. Então, indo para a questão pedagógica, essa parte que mais me interessa. A questão pedagógica, se olharmos para o índice das desigualdades sociais, de facto, nós temos um índice de desigualdade extremo. Mas o que acontece é que, no universo, vamos supor, de 5.000 estudantes, numa faculdade ou numa universidade, provavelmente, talvez não chegarão a 50 ou 100, com tantas dificuldades até assim de não ter um acesso a um computador, ou a um primo que tem um computador, ou um vizinho que tenha um computador. Claro, há daqueles mesmo que as condições são sobejamente conhecidas, mas o mais importante, e a recomendação que a universidade apresenta aos professores, é que, olhando para a minha turma, eu tenho uma turma, por exemplo, de estudantes que estão a frequentar o 4º ano da licenciatura. E quando eu digo, temos um grupo do WhatsApp, eu digo, coloquei uma informação na plataforma, entrem na plataforma, tem lá o código de acesso à plataforma, o professor pessoalmente consegue visualizar quem são aqueles que têm acesso, quem são aqueles que não têm acesso. Mesmo no grupo do WhatsApp, o chefe da turma começa a ser um elemento fundamental para perceber quem são aqueles estudantes com muitas dificuldades até de acesso a esses meios de comunicação. Então, o grande desafio que nós temos agora para esta segunda fase, que vamos agora para o segundo semestre praticamente, é tentar encontrarmos pontos focais das turmas, dos departamentos, dos cursos, das faculdades, que possam encontrar, de facto, meios para dizer, naquele curso, conseguimos detectar que tem tantos estudantes que não têm mesmo condições de trabalhar. E um dos desafios é que as instituições do ensino, até do governo, é tentar encontrar com as operadoras mecanismos de cooperação, até de venda de tablets, vendas de telefones, compatíveis com esses meios que nós queremos adotar ou que já estamos a adotar, e que seja pago em modalidades, podemos dizer 2, 3, 4 prestações, e os estudantes, nas condições que tiverem, poderão pagar. Aqueles que não tiverem, será feita uma outra avaliação, mas o importante é que as operadoras devem criar condições, no mínimo, de colocar a sua rede em dia. As operadoras e as instituições devem encontrar esses momentos de convênios, de modo a que, se a instituição está em condições de criar um convênio para ter o maior número possível de tablets, de telefones compatíveis, isso vai permitir que aqueles que não têm possam adquirir, mas talvez a meios cada vez mais bonificados. Então, e isso vai reduzir, de facto, potencializar mesmo os modelos de cooperação. Então, penso que a última questão poderia responder dessa maneira. Claro que é um grande desafio, porque os nossos estudantes recebem dos seus pais pouco dinheiro para sobreviver, as condições também, poucas universidades têm lares para os estudantes,
o estudante tem que procurar uma casa para arrendar. Então, isso é um grande desafio para os estudantes, mas a pandemia chegou, não podemos ficar de braços cruzados, temos que lutar para ver se possamos superar esse problema. Obrigado. Muito bem, professor Tiago. Bom, quero aqui colocar mais uma vez que as pessoas estão elogiando muito a arguição do senhor, a explanação, muito contemplativo, né? Consegue transitar aí nas diferentes áreas com muita propriedade, né? Então, aqui, evidenciar novamente os parabéns e congratular o senhor pela exposição. O segundo momento de questões, ele versa sobre a ação docente, né? O senhor falou que o próprio caso do professor Tiago, né, que teve que ampliar o número a questão da acessibilidade da internet, pagar mais planos de dados, enfim. A questão da educação, utilizando essas ferramentas de aprendizagem tecnológicas. Como que se dá como que se deu e como que tem se dado, né, essa formação continuada de professores e professoras para o uso dessas tecnologias, que a gente sabe que nem todos e todas tinham essa familiaridade, né, com o uso de recursos, tanto professores quanto alunos, né? Como é que os professores e as professoras têm recebido esse processo de formação e se têm dado conta, né? Porque nem todos também, afastados das questões da universidade, têm em seus lares as conexões que possibilitem esse processo de formação continuar à distância, né? Então, é meio que a gente trocar o pneu do carro com o carro em movimento, porque as coisas não podem parar, porque o governo faz uma pressão, a universidade também faz, a sociedade, e a gente tem que dar continuidade, né? E uma outra questão relacionada à parte pedagógica é como o senhor falou das ciências duras, né, do uso de laboratórios, e uma pergunta também que emergiu do chat em relação a isso, sobretudo nas disciplinas relacionadas à matemática, enfim, que o professor notadamente utiliza da lousa, do quadro, enfim, para explicações, se a plataforma permite essa possibilidade, como é que tem sido feito esse encaminhamento? Obrigado, professor William. Vou começar pela última questão, para ir à segunda, a primeira que me fizeste, em relação ao uso dos laboratórios. De facto, e aquelas disciplinas bastante técnicas que precisam até de uma régua, precisam de um esquadro, precisam... Eu penso que este é um grande desafio ainda, que ainda temos que repensar, visto que durante muito tempo foram dadas mais aulas teóricas do que práticas. Mesmo as nossas práticas pedagógicas, práticas profissionalizantes, tiveram que parar. Então, agora temos um desafio. Se faríamos umas práticas pedagógicas em forma de simulações na sala de aula, se faríamos práticas até o estudante fazer em casa, simulando uma aula para a sua família e a gravar um vídeo, depois mandar para o professor, se criaríamos até aulas, digamos, em bloco, em que o número de estudantes que devem participar no laboratório, se o tempo em que eles tinham de aulas laboratoriais fosse de 2 horas, agora poderão estender mais 3, 4 horas para permitir que em pequenos grupos pudessem entrar no laboratório para pelo menos ter, se a aula de laboratório tem 40 horas, provavelmente poderão ter pelo menos 10 horas para ter o básico conhecimento necessário, porque senão pode concluir a sua formação sem nenhuma noção do uso do laboratório. Então, há um trabalho que está sendo feito para poder ver quais seriam as saídas mais viáveis, claras e urgentes para essas aulas específicas, porque no modelo tradicional de ensino, as aulas laboratoriais envolvem maior agrupamento de estudantes, pode ser até em grupos, mas um grupo em que, no ato do manuseamento dos instrumentos laboratoriais, permite que eu pegue isto, pegue aquilo, depois outro colega volta a pegar. Isso necessita maior cuidado com esses instrumentos, porque podemos nos contagiar
num curto espaço de tempo. Então, este é o primeiro aspecto. E praticamente não tenho muita resposta em volta disso, porque não é minha área de atuação das aulas, das ciências duras, eu sou mais das ciências sociais, então as nossas áreas são mesmo das práticas pedagógicas, profissionalizantes e aquelas aulas teóricas que temos que apresentar quadros teóricos para os estudantes. Então, retomando a primeira questão, que eu acho que é bastante pertinente, se temos professores que foram formados, iniciaram a trabalhar com um modelo clássico de lecionação, aulas presenciais. E em todo o mundo é uma honra tu estares na universidade, na escola, porque nos encontramos, brincamos, conversamos, mas hoje já não temos esse momento. Então, os professores foram desafiados a participar nas capacitações que o pessoal da informática criou, e essas capacitações foram feitas num calendário bastante cronometrado, que permitiu que pelo menos tivéssemos um módulo. Por exemplo, se o Google Classroom, como eu aceder à classe, como abrir uma turma, como convidar os estudantes, como inserir o material, como fazer um vídeo e encaixar no Google. Então, todas as metodologias possíveis. Mas aqui o desafio é como formar os estudantes para que eles também não tenham dificuldades de responder às questões que nós avançamos para eles. Então, tivemos que diversificar, não só apenas usar um único modelo de lecionação ou de uso das tecnologias, mas se o estudante não consegue te mandar inserir o trabalho na plataforma, o estudante pode te enviar o trabalho via e-mail. Então, aqui já não podemos encontrar culpado em relação a isto, porque o estudante pode dizer que eu não tinha, acabou o meu crédito quando eu tentava inserir o meu trabalho. Então, professor, eu penso para enviar o trabalho por e-mail. Então, temos que ser solidários também em algum momento com essa situação. Então, cada caso é um caso. Mas, de facto, foi um desafio, porque até para nós, os professores, eu dizia na apresentação inicial que o nível de gasto de crédito que nós fazemos hoje talvez triplicou em relação àquela altura muito antes da implementação dessas metodologias. O segundo aspecto é o nível de trabalho, a exigência de trabalho hoje me parece muito mais séria em relação àquele momento das aulas presenciais. Porque eu tinha toda uma gama de trabalhos que os estudantes, sem um trabalho de pesquisa, faziam, depois me entregavam em papel, mas hoje eu sou obrigado a ler os trabalhos todos no computador, porque não posso imprimir esses trabalhos, é um outro investimento. Sou obrigado a ler trabalho por trabalho na tela da internet. Se venho à universidade, chego em casa, sou obrigado, talvez, a tomar um banhinho, comer alguma coisa e voltar a trabalho. Então, voltamos para a ideia da superatividade de Byung-Chul Han, que ele vai dizer que o homem hoje é esta psicopolítica, não é? É uma superatividade que nós vamos ter. Já não temos aquele trabalho que fazíamos normalmente, até deixávamos os testes na universidade, mas hoje somos obrigados a levar conosco o trabalho na tela, no computador, porque quando eu chegar em casa, tenho que dar vazão à correção de alguns exercícios, senão o tempo passa e não terei dado resposta aos estudantes. Então, eu penso que é um grande desafio para os professores passarem a ter uma dupla atividade do que uma única atividade que nós tínhamos, ir à sala de aulas. Já não tenho aquela coisa, se o estudante te manda uma SMS, tu já não pode ignorar, porque nem sempre ele tem crédito, mas tem uma SMS para dizer, professor, eu estou com dúvidas disso, o que é que eu faço? Tu és obrigado a dizer, ok, até ignoramos em algum momento, mas a consciência pesa. Não, eu tenho que responder a ele. Vá para o livro X e pode encontrar essa resposta. Né? Ou mesmo ligar, porque agora temos que ligar até para os estudantes.
Quando eu vejo na minha pauta de correção dos exercícios, vejo que há estudantes que estão em falta, não me entregaram os trabalhos, sou obrigado a ligar para o chefe da turma, sou obrigado a contactar ao grupo que nós criamos dos WhatsApp nas turmas para dizer, senhores, tal fulano, tal fulano, tal fulano, tal fulano não me entregou o trabalho. Vocês têm alguma informação em relação ao paradeiro desse estudante? Será que ele está a participar? Será que ele conversa convosco? O que é que está a acontecer com ele? Que é para ver se nós conseguimos ultrapassar e minimizar o número. Se nós temos 50 estudantes ou 45 estudantes numa sala, se 5 não conseguiram entregar os trabalhos e até ao final do semestre não entregam, praticamente esses podem ficar de fora, não vão perigar aquilo que é a percentagem ou a qualidade daquilo que nós queríamos, mas quanto maior for o número que consiga participar, melhor é para nós, porque permite ver, afinal de contas, que dificuldades existem, como é que nós podemos superar essas dificuldades e quais são as outras oportunidades que nós temos que criar para que todos possam participar sem que haja exclusão possível das pessoas. Então, penso que é essa a resposta que eu podia apresentar em relação à primeira questão que me fez o professor William. Muito obrigado, professor Tiago. Acho que contemplou até além da pergunta, né? Outras perguntas estão chegando. E à medida que o senhor for falando, nos provocou a refletir sobre o que a gente tem lutado, pelo menos aqui no Brasil, para não potencializar essas desigualdades que já existem, né? Então, em todos os estados que nós temos aqui, tem essa questão da desigualdade, se a gente pensar quem está mais afastado das capitais, né? Então, a dificuldade com acesso, em algumas cidades, a própria dificuldade com a água potável, né? Enquanto isso acaba sendo uma implicação, nós vivenciamos essa dificuldade também. E eu acho que a gente está no momento que é de refletir sobre a gente não pode ficar parado, a gente precisa agir, colocar em movimento algumas ações, e ao mesmo tempo a gente tem que estar com um olhar sempre atento àqueles que não estão conseguindo dar continuidade a essas ações. Eu acho que isso está muito evidente na sua fala, e essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Eu percebo que em algumas regiões a gente, se pensava sobretudo no Brasil, são criados fóruns do grupo de debate e que, às vezes, fica muito no universo do debate e pouca ação, né? Então, eu acho que vocês estão fazendo o debate e também estão agindo e olhando para esses alunos, professores que não estão conseguindo dar prosseguimento. E nessa vertente da desigualdade, eu queria entrar em duas áreas específicas que tem relação com essas populações mais vulneráveis, né? Sendo a primeira, a situação da educação prisional, que como é que tem se dado essa educação para as pessoas que estão em restrição e privação de liberdade, se é que se tem acontecido, né? Porque em vários lugares do mundo isso não tem acontecido por conta de evitar propagação, enfim, mas seja material escrito, enfim, a gente sabe que conectividade não existe. E uma outra vertente que também emergiu do chat é sobre as pessoas com necessidades especiais, as pessoas com deficiência, né? Como é que tem se dado essa questão da educação para essas pessoas, se existem tecnologias assistivas, como é que as pessoas conseguem acessar ou não a essas tecnologias, e um panorama geral. São essas duas. Precisa ligar o microfone, professor? Aí. Estava a ver uma outra questão que foi colocada ali na tela em relação a como é que estamos lidando com o ensino infantil. Então, infantil, estamos a ver as creches, estamos a ver as escolas primárias, as escolas secundárias, todas estão fechadas, estão encerradas. Algumas escolas privadas, algumas com condições, até as escolas secundárias,
já com um outro nível de maturidade de organização e de percepção dos conteúdos dos alunos, eles estão a adotar modelos de fichas. Modelos de fichas. Os professores fazem fichas de um capítulo, sei lá, e os pais ou próprios alunos vão às escolas. Esse é que está sendo também um outro desafio, porque nem todos têm acesso a ir até as escolas. Por causa de distâncias, outros já saíram da zona onde estudam, foram para as suas casas. Mesmo aqui na universidade, muitos alunos que não são da cidade onde eu estou regressaram para as suas terras de origem. Então, aqui temos que trabalhar sempre via plataforma, mas para as crianças, de facto, esse aqui vai ser um dos grandes calcanhares daquilo. Primeiro, pelas condições como essas crianças lidam uma a outra na escola. Então, esta parte eu não gostaria de pressionar muito, porque, de facto, é um grande desafio para a parte infantil, porque as nossas crianças, alguns têm crianças na creche, eu tenho que ir entregar a ficha, depois vou receber a ficha, tenho que estar com a criança. Aqueles pais que, em algum momento, nem têm tempo, são obrigados a ter tempo para explicar aos seus filhos em casa. Então, esse é um grande desafio que nós temos, mas que, de facto, há muita coisa que ainda tem que ser feita para superar esta parte. E para a educação prisional, eu penso que também aqui vai ser muito difícil eu apresentar uma alternativa a isto, porque as condições mesmo prisionais são graves, não é? Então, isso permite que sejam criadas condições de distanciamento que não existem, porque estão extremamente superlotadas, isso torna um pouco mais difícil ainda. Mas para as pessoas com deficiência, nós já trabalhamos também com elas num modelo bastante inclusivo. Mas nessas condições, eu dizia na minha fala, temos dificuldades hoje de ver, nem todos os alunos têm acesso às plataformas. Esses alunos com deficiência, por exemplo, visuais, eles sempre andam com aquelas máquinas Braille. Mas hoje implica criarmos modelos possíveis, até de aulas que eles possam ouvir e poderem interpretar. Mas isso também é um bocadinho difícil, porque ele tem que ter alguém que possa lhe ajudar a ter acesso a esta informação. Então, aqui também torna-nos um bocadinho, é um grande desafio que nós temos. É por isso que eu dizia que os focal points das turmas, dos cursos, dos departamentos, vão permitir a identificar, de facto, quem são os alunos que estão com alguma dificuldade e como é que apoio esses necessitam para que não possam ficar atrás e que eles precisam, de facto, avançar como os outros estão avançando, sem que haja alguma exclusão possível. Então, este é que é o grande desafio para nós todos, conseguirmos encontrar aqueles estudantes, não só aqueles com necessidades especiais, mas também aqueles que não têm acesso nem a um computador, nem a um celular, para que, pelo menos, ele consiga ter acesso à informação. Então, este é que é o grande desafio que nós temos, e é um trabalho solidário que nós todos temos que nos abraçar, criando aquela rede que nós tanto ontem falamos, uma rede institucional. Penso que estas lives que estão a acontecer, iniciaram ontem até, penso que dia 26, vão permitir ouvirmos diversidades de informações, e essas diversidades de informações podem também, em cada uma das informações que for apresentada por cada orador, vão permitir trazermos alguma experiência para o nosso país e para a nossa universidade, e isto pode nos ajudar a trazer uma outra visão, como é que nós podemos combater e voltarmos àquilo que é a normalidade que nós tanto desejamos. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Professor, o senhor falou sobre esse caráter solidário, né? A gente tem evidenciado muitos grupos, muitas ações não governamentais que têm auxiliado as diferentes populações em situação de risco, em situação de rua, né? Os moradores que estão em situação de rua. No país, em Moçambique, como é que tem se dado essas questões de auxílio
não governamental e também o governamental. Se a gente pensar no nível de desigualdade que existe das pessoas que não têm recursos, enfim, e aí o senhor comentou uma questão que, para mim, parece bem preocupante, pelo menos na realidade do Brasil, sabendo de como que essas questões se dão no âmbito político, né, e sobretudo neoliberal, da cooperação das instituições de ensino com operadoras, do governo com as operadoras, para a venda de tablets, para a venda da internet, enfim, essas questões, elas são bem sensíveis, pensando que muitos ainda não conseguirão fazer aquisição, né? E aí a gente acaba aumentando ainda essa desigualdade. Como é que, se existem ações do governo, né, nesse sentido de subsidiar financeiramente a aquisição desses equipamentos da internet, se está tendo algum tipo de ajuda financeira para a compra dos mantimentos, de alimentos, como é que estão se dando essas questões no âmbito, porque o senhor falou, e faz todo sentido, a gente fica mais tempo em casa, aumenta o consumo, né, e a renda, em contrapartida, cai, porque a gente, principalmente por conta da aquisição da atividade laboral, do comércio, e do trabalho do cultivo. Então, nesse sentido, como é que se dá o apoio o governamental e não governamental nesse contexto da pandemia? Muito obrigado. Eu penso que, eu dizia logo no princípio, que Moçambique foi encontrado em contrapé, porque ano passado eu pessoalmente vivi em loco o início e o fim do ciclone Idai. E uma semana depois, você subia num prédio, você via um desastre global nas casas. Casas sem teto, muitas mortes, um desastre global. E nós, hoje, as crianças que viveram, as pessoas até adultas que viveram aquele momento ano passado, hoje, quando temos um vendaval pequeno, as crianças até já voltam a dar aquele nome, Idai, ciclone Idai, parece que está a voltar de novo o ciclone. Então, os apoios, muitas instituições internacionais, ONGs, sociedade civil, estão envolvidas, estavam mesmo focalizadas na questão da reconstrução. Criar mais casas novas para as populações que sofreram, que perderam tudo por completo. Outros perderam seus familiares, ficou apenas uma criança, já não tem ninguém para lhe cuidar. Então, tem que se reconstruir novas zonas mais seguras, que permitem que as pessoas possam reconstruir de zero as suas vidas e com um apoio bastante forte das instituições governamentais e não governamentais. Mas, com a situação que nós hoje vivemos, já estamos a ver que nem todas as populações estão em condições, não sabemos até quando esta pandemia vai terminar, de sobreviver sem que haja um apoio. Então, está havendo já um movimento massivo em Moçambique de um apoio mínimo possível para aquelas camadas cada vez mais vulneráveis. São os idosos, são as crianças de rua, são aquelas famílias que a sua renda é bastante reduzida. Então, está havendo, de facto, um desafio. É um desafio, porque nem todos temos as condições possíveis para poder sobreviver. Mesmo um funcionário normal, que no final do mês tem um salário, mas se faz as contas, o seu salário em uma semana já acabou, porque tem que aumentar cada vez mais o nível de compra, porque tem que evitar, as crianças já não vão à escola, porque aquele tempo que vão à escola, pelo menos ninguém está em casa. Mas quando estão em casa, comem mais do que quando estão na escola. Não é? Nós também comemos mais quando estamos em casa do que quando estamos no serviço. Então, este aqui é um grande desafio. O desafio é encontrar, de facto, modelos alternativos que possam ajudar, primeiro, aqueles mais necessitados e depois podemos ver os outros. Né? E esses desafios, de facto,
são impostos para todas as camadas, são impostos para todas as instituições, são impostos para todos os governos a nível mundial. Então, eu penso que temos, de facto, que encontrar saídas, encontrar alternativas, porque mesmo depois desta pandemia, os modos de vida vão ser totalmente diferentes. Daí que nós vamos precisar, de novo, um novo modelo de repensar a nossa vida após o ciclone. Porque se nós agora estamos a viver esse distanciamento, permite dizer, já estou a viver com máscara, mas quando terminar a pandemia, ainda vamos ter receio se eu tiro a máscara ou continuo com a máscara. Não é? Ainda vou ter receio até... Nós temos aquele espírito, mesmo aí no Brasil, vocês têm, quando nos encontramos, é um forte abraço. Mas hoje, o abraço desapareceu. Não sei se depois desta pandemia voltaremos a ter o abraço ou não. Se nós podemos nos saudar, só cada um fazer isto, será que estaremos a cumprir com aquilo que são os nossos hábitos e costumes ou não? Então, esta vai ser também uma nova modalidade de sobrevivência que nós vamos ter que encontrar. Então, eu penso que, mais do que isso, todos nós somos responsáveis para encontrarmos alternativas viáveis. Quanto mais cumprirmos com as normas decretadas para protegermos-nos desta pandemia, quanto mais encontrarmos alternativas para o ensino e aprendizagem, se as aulas de campo não forem possíveis ser implementadas, podem ser feitas aulas em momentos em que uns vão hoje, outros podem ir amanhã, se houver condições, ou podemos fazer mesmo simulações, se são aulas em salas virtuais, cada um até na sala, na sua casa, no seu quarto, pode inventar uma aula e lançar para o professor. O que você quer é olhar para as competências que este aluno apresenta, se eles têm condições, de facto, de apresentar todos aqueles passos de uma aula como alguém que está a aprender a lecionar. Então, eu penso que aqui há vários desafios que nós temos, mas esses desafios devem se concretizar na prática e não só apenas ser algo teórico, mas na prática nós temos que realizar. Então, penso que vou agradecer mais uma vez ao convite que me foi formulado pelos organizadores, e nós, como universidade, estamos abertos a participar com ideias, a participar com projetos comuns, a participar com pesquisas conjuntas. Sendo uma universidade nova, nós queremos, de facto, uma abertura global de participação em projetos, de participação em publicações, de participação em mobilidades acadêmicas, porque isso permite que a gente possa conhecer a vossa realidade, os vossos desafios, as vossas pesquisas, e aqui também vocês saírem de lá para cá e tentarem vivenciar aquilo que nós fazemos e, em conjunto, nós trabalharmos para uma academia cada vez mais forte, uma ligação cada vez mais perpétua que nós desejamos. Muito obrigado. Professor, essa era uma das questões que estavam aqui para fazer para o senhor, mas o senhor já acabou, até na fala inicial, a comentar sobre, que acho que vocês chamam das práticas pedagógicas, né? Quando vai o professor, o aluno, o professor, a escola, a gente chama de estágio supervisionado, né? Então vai também um professor para lidar com essa situação. Como isso tem sido feito hoje, né? Acho que ficou um caráter mais propositivo pensando na aula virtual e tal, mas à medida que o senhor falava, eu fiquei pensando algumas implicações para isso, né? Então, por exemplo, numa aula num estágio supervisionado, mais do que uma sequência didática, mais do que análise de um plano de aula, do que competências que esse aluno-professor tem e está desenvolvendo, muitas delas se dão na interação com os alunos, nas situações de conflitos que emergem no cotidiano da aula, no cotidiano da escola, no próprio recreio, no intervalo dessas aulas, né? Então, sim, o fazer docente, ele perpassa outras instâncias que não só
a questão do ensinar em uma sala de aula, né? Conseguindo objetivo, estratégias, enfim, pensando nessas questões. E aí eu acho que é mais um posicionamento mesmo, pessoal, no sentido de a gente promover agora alguns avanços, né? A gente contextualizou como é que está a realidade do país, na área da saúde, na área da educação, já evidenciou as lacunas, as possibilidades, eu acho que agora a gente começa a pensar no âmbito do que é possível fazer agora. A gente tem essa realidade, está posta, né? O que é possível a gente fazer agora? Para também não ficarmos no muro das lamentações, né? Nada funciona e, enfim, vamos pensar agora como é que a gente vai trabalhar junto, quem que a gente vai precisar acionar para fazer o negócio dar certo. E aí, nesse sentido, como é que tem realizado, então, os estágios supervisionados na formação de professores? E aí, pensando nesse caráter de avançar, como que a gente poderia pensar nessas situações, conflitos que emergem do cotidiano escolar na formação de professores? Ok. Obrigado. Eu penso que aqui, para nós temos dois modelos de estágio. Os estágios são faseados em anos, né, de formação. Há um momento em que o aluno e o professor têm que ir até a escola ou a uma instituição para ir vivenciar em loco a realidade de cada instituição ou da escola. Mas porque as escolas fecharam, automaticamente os alunos e professores não foram às escolas. Agora é que estamos a repensar quais seriam as possíveis modalidades que poderão ser implementadas caso haja um retorno às aulas. Se as escolas secundárias, primárias, não abrirem pelas condições que nós sabemos que as escolas, os alunos são extremamente irrequietos, é diferente de uma criança da escola primária com um estudante universitário. Nós temos que há mesmo o distanciamento, tem que acontecer um distanciamento, de facto, nós obedecemos. Mas as crianças vai ser bastante difícil que elas obedeçam praticamente o distanciamento. Então, aí é outro desafio que as instituições têm, os pais encarregados têm, os próprios alunos têm. Né? Mas o estágio como tal, nós, o primeiro semestre, não realizamos estágio por conta dessa situação. Agora estamos a tentar ver se o segundo semestre continuamos com a mesma realidade de não ir às escolas, logo temos que adotar outras metodologias para que pelo menos este estágio possa se concretizar. Sabemos que vai ser uma lacuna para o próprio aluno, que não há de ir vivenciar na prática a interação que os alunos têm na sala de aula com o professor, como é que eles se posicionam diante de uma questão que o professor provavelmente não soube explicar claramente, qual tem sido o comportamento dos alunos na sala, no pátio. Então, esses elementos todos, de facto, ele vai ter uma lacuna, mas o essencial que nós queremos para que o professor seja formado, ele precisa pelo menos saber fazer um plano, saber planificar, saber organizar, saber pelo menos simular uma aula, talvez mesmo naquele momento em que nós vamos criar esses grupos, blocos de aulas, em 10 colegas, ele pode simular uma aula para os seus colegas e haver uma reação em relação a esta aula, e isso permite avaliar-se em relação a estudante. E pelo menos vai dar para nós conseguirmos ver o progresso do estudante e também da própria instituição. Então, nós temos uma sorte, provavelmente, que também os salários provavelmente não sejam questão satisfatória. Vi aqui uma questão da Telma que diz se houve um congelamento ou redução dos salários. Não houve congelamento, pelo menos para os professores das instituições públicas ou os funcionários das instituições públicas, mas algumas instituições privadas, alguns contratos, porque as instituições fecharam ou reduziram bastante, alguns foram pagando já primeiro mês o valor completo, segundo mês passaram para 75%, depois 50%, depois 25%. Então estamos numa fase em que não sabemos qual é o futuro disto, mas para nós, pelo menos digo graças, não tivemos essa situação e penso que para nós é muito bom.
é muito bom. Muito obrigado. Muito bem. Professor Tiago, acho que isso que o senhor fez agora é perfeitamente cabível. Eu estou fazendo a gestão de 2 chats, do Facebook e da plataforma. Quando o senhor vê alguma pergunta que não foi contemplada, só responder, não tem nenhum problema com relação a isso. Chegou uma questão da professora... Vi aí uma questão da Luciana Rhodes. Isso mesmo, se existe legislação, isso. Sim. De facto, nós, na nossa universidade, temos o ensino à distância. E praticamente estamos a trabalhar sem nenhum constrangimento. Agora, o único constrangimento continua a ser esse das tecnologias, não é? Há regiões em que, ano passado, tivemos aquela crise do ciclone e as famílias ainda estão a retomar as suas vidas. Então, alguns estudantes têm dificuldade mesmo de entrar frequentemente nas plataformas, mas existe, de facto, o ensino à distância a funcionar sem muita dificuldade. Agora, adotar o ensino à distância para os alunos presenciais, este é que é o nosso grande calcanhar daqueles. Este é que é o nosso grande calcanhar daqueles. E ainda agora, nessa questão, professor, nessa mesma questão, o ensino à distância para os alunos do ensino presencial é uma dificuldade, mas eu percebo também que para os professores, né? Então, como é que está se dando? Eles têm alguma resistência? Enfim. Eu penso que a resistência, cada professor é um professor e cada aula é uma aula, não é? Então, nós temos situações em que tens professores que respondem facilmente, percebem a necessidade de resolver ou de aderir a um determinado programa, mas há outros que, clássicos por natureza, até podem dizer que eu prefiro que vocês imprimam o trabalho, venham ao meu encontro para me entregar o trabalho. Mas estamos a dizer que você não pode ir ao encontro do professor, nem eu tenho que ir ao encontro dos estudantes, porque estamos numa situação deficitária. Mas, paulatinamente, as pessoas vão aderindo, vão acreditando, de facto, que precisamos de cumprir com as normas, precisamos... A precarização do ensino que eu vejo aí, de facto, este é um debate que vive porque o professor primário recebe um salário bastante miserável, o professor universitário, não vou aqui estar a citar essas coisas em termos de salário, mas de facto é um desafio também para nós, porque estando a trabalhar dia e noite, você começa a ver um nível de distanciamento salarial com os outros que nós ensinamos está muito mais acima de nós, não é? Então, este é que é o grande desafio. Há, de facto, esta precarização do trabalho docente, mas nós precisamos de lutar constantemente para ver se um dia as coisas melhoram. Mas o regulamento do ensino à distância existe e ainda precisamos de melhorar cada vez mais este modelo de lecionação à distância, porque permite que haja mais condições, permite que haja não só condições para os estudantes, para a própria instituição, não é? Então, mas pelo menos uma plataforma, uma formação básica para os alunos e para os professores tem sido feito e as atividades vão acontecendo constantemente sem nenhuma dificuldade. Muito obrigado. Tá. Acho que no Brasil a gente tem uma implicação que é legal, né? Existem dispositivos legais, legislações que regulam o ensino presencial e o ensino à distância. Eu acho que a pergunta da professora ela versa mais nesse sentido. Os alunos do presencial eles estão utilizando os mesmos recursos que os alunos da educação à distância utilizavam, então os fóruns, videoconferências, os mesmos objetos de aprendizagem, ou são metodologias diferentes? Mas um é educação à distância, outro são as atividades mais remotas, nesse sentido legal. Ok. Sim, penso que a questão é muito prática e é pertinente. Nós não adotamos o mesmo sistema de ensino à distância para o ensino presencial.
O ensino à distância tem uma plataforma específica, tem uma metodologia específica, há chats, há fóruns, há trabalhos que a gente dá. E até criamos também condições de ter um grupo do WhatsApp que é para maior circulação da informação, rápida circulação da informação. Né? Porque você pode colocar uma informação agora na plataforma e diz, entras no chat do WhatsApp, diz o estudante, entra na plataforma, está lá. Já coloquei alguma coisa. Eles vão. Agora, para os estudantes presenciais, tivemos que adotar outras metodologias. O Google Classroom, são os e-mails, são os WhatsApp, são os Zoom, mas principalmente aquelas plataformas que nós precisamos de dialogar, criar uma sala. Essas estão sendo difíceis porque gasta mais em termos de crédito. E nem todos os estudantes têm, até os professores, né? Estamos a ter dificuldades até de trabalhar assim. Mas se você consegue submeter os trabalhos e vai monitorando quem participa, quem não participa, naquelas plataformas já permite você ter uma ideia de como superar as dificuldades dos outros estudantes que não estão a conseguir ter. Mas as plataformas são totalmente diferentes, não são as mesmas. Apenas estamos a adotar esta metodologia para que os estudantes não fiquem parados e que pelo menos possamos avançar com um conteúdo que, quando a situação minimizar-se, já teremos dado um passo para frente e podemos limar aquilo que são as dificuldades que os estudantes foram tendo, não é? Durante esse período, não tiveram acesso às plataformas, então podemos ter um encontro presencial só para limar algumas arestas e assim continuamos e minimizamos o problema de uma vez por todas. Muito obrigado. Perfeito. Acho que era essa mesma a dúvida, né? Porque a gente vivencia esses dois modelos também muito parecidos, né? Já está consolidada a educação à distância, utilizando essas ferramentas, né? Esses objetos de aprendizagem, e existe também, agora que a gente está fazendo em algumas instituições, o ensino remoto, né? Que atinge também, não consegue dar conta de atingir a todos os alunos, e também nem todos os professores e professoras têm familiaridade com o uso de tecnologias, seja o Zoom, seja o Google Meet, seja também não querem se colocar, utilizar os seus próprios recursos, telefone móvel, telemóvel, plano de dados, criar grupos no WhatsApp com as diferentes turmas, enfim, nesse sentido da precarização do trabalho docente, né? E como é que tem se dado, então, essas discussões, tanto no âmbito do grupo de professores mais restrito, né, no âmbito da faculdade, também como no âmbito da universidade como um todo, né? Existem convergências, divergências, como é que está se dando essa organização para dar um encaminhamento mais próximo do que um uniforme entre uma faculdade e outra? De fato, essa é uma grande preocupação e é uma questão também que eu considero bastante pertinente. Isto porque eu dizia na minha fala, mesmo para mim e para os outros colegas, nós passamos a gastar mais crédito, a transformar os créditos em megabytes, que é para poder trabalhar sem dificuldades com os estudantes. Então, a pergunta que se levanta é: o salário não aumenta, mas eu tenho que gastar muito do pouco salário que tenho para que possa trabalhar e os estudantes resolvam as questões que eu avanço. 2, passamos a ter uma sobrecarga excessiva de trabalho. O trabalho aumentou. O tempo que eu tinha, pelo menos para corrigir os testes a manuscrito, pelo menos o teste escrito, o Google Classroom já nos ajuda a dar respostas urgentes. Mas a confiabilidade dessas respostas, se o estudante não reparou num sítio, não fez, você praticamente fica de fora. É por isso que tens que dar respostas claras, objetivas, para que não haja muita manipulação. Esse é um aspecto. Segundo, os trabalhos eletrônicos que os estudantes fazem e mandam via eletrônica, significa nós temos que ter o cuidado de ler esses trabalhos.
Porque se não tivermos o cuidado, antes tínhamos o cuidado porque pelo menos tinha no papel. E hoje que tu tens uma pilha de trabalhos, tens que baixar todos, tens que colocar numa pasta específica, só de uma disciplina, filosofia política, história da África, história do Brasil, geografia física. São diferentes pastas que você vai criando e depois tem que criar um momento para corrigir pasta por pasta. E isso permite maior trabalho, maior cuidado e maior responsabilidade por parte dos professores. E se você detecta que há estudantes que entregaram o mesmo trabalho, e os estudantes também já detectaram que os professores, alguns não, por maior pressão, podem não ter o cuidado suficiente de identificar trabalhos iguais. Então, você tem que ter este cuidado de identificar. E se identifica com provas claras, ou reprova o estudante, ou diz ao estudante, por favor, tu tens mais 48 horas, 72 horas para refazer o trabalho e me trazer um trabalho original da sua autoria. Então, este é outro grande desafio que nós temos. Que a sobrecarga, aquilo que eu dizia, passamos a ter uma psicopolítica de Byung-Chul Han, que temos que levar o trabalho do serviço para casa, de casa para o serviço. Já não temos fim de semana para repousar, já dormimos muito tarde, temos que acordar muito cedo, porque tem que estar constantemente na plataforma a corrigir os trabalhos dos estudantes e a verificar se os estudantes estão aderindo ou não às plataformas. Então, este aqui é o grande desafio que nós temos, e eu penso que uma das dimensões da consciência é uma dimensão global da nossa consciência, em que temos que saber que esta pandemia veio e somos nós que temos que trazer alternativas para minimizar esta pandemia. E o trabalho não vai parar, somos nós que temos que encontrar alternativas para que o trabalho continue. Somos nós que temos que encontrar alternativas para que a situação não seja drástica, que seja minimizada. Quanto mais, menos tempo for. Então, este é um grande trabalho. A sobrecarga, de facto, está entre nós e principalmente nós, os professores. Não imagino os professores das escolas primárias que devem fazer fichas e depois corrigir uma por uma ficha. Então, eu penso que este é um grande desafio e o desafio tem que ser concretizado com ações práticas. As respostas devem ser ações práticas. E as ações práticas é experimentarmos se vale a pena ou não fazermos o uso desses elementos para que as coisas não parem de uma vez por todas. Mas com todo o cuidado possível para que não haja uma catástrofe global. Muito obrigado e penso que já falei o suficiente, não é? Nós que agradecemos, professor. Foi uma enxurrada de parabéns aqui, de congratulação pela exposição feita pelo professor Tiago. Agradeço bastante pelo vosso convite, não é? E a gente caminha para as considerações finais. Então, o senhor está com a palavra para fazer esse encerramento, os pontos que o senhor acha mais evidente, e a gente caminha depois para os agradecimentos finais. Vou fechar esta minha apresentação, em primeiro lugar, por agradecer aos dirigentes da instituição que organizaram este evento. Estão de parabéns por terem aglutinado uma diversidade de instituições internacionais que eu vi no programa. Estão de parabéns por terem convocado professores que possam trazer ideias interdisciplinares, em que essas ideias podem ser compiladas
essas ideias podem ser divulgadas e podem criar momentos de cooperação interinstitucional. Este conceito de cooperação nós buscamos das transnacionais, não sei o quê, mas a ideia não é cooperação para vender alguma coisa, mas a cooperação que se refere aqui é uma cooperação interinstitucional em termos de ensino, pesquisa, extensão, inovação, e respeitando todas aquelas diretrizes institucionais para que este nosso contacto não morra por aqui, permaneça, não só para os que estão em vida hoje, mas para os futuros que virão, professores, estudantes, dirigentes das instituições. Eu espero que esses eventos continuem, porque nós não sabemos quando é que a pandemia vai terminar. Então, mesmo depois da pandemia, nós precisamos de criar intercâmbios institucionais que permitem trazermos experiências de pesquisas, não só da África, do Brasil, mas também dos outros países que fazem parte deste painel e outros que poderão ser agregados a posterior. As novas tecnologias que nós estamos a tentar adotar para este novo modelo de ensino podem ser partilhadas e isso permite que nós também possamos ter uma ideia daquilo que pode ser mais viável para o contexto em que cada um está inserido. Também achamos que com estes ciclos de debate vai permitir olharmos para um futuro de formação dos recursos humanos das nossas instituições. Falo aqui de programas conjuntos de mestrados, de doutoramentos, de pós-doutoramento, de programas da graduação interinstitucional, de modo a que nós possamos trazer uma base suficiente de solidariedade. Quando digo solidariedade, não é só dar àqueles que sofrem, que estão na rua, mas a solidariedade acadêmica é necessária quando há a questão da mobilidade institucional, de professores, de estudantes, de CTA. A ajuda mútua que nós precisamos é que, se o Brasil pode nos oferecer uma ferramenta, nós também podemos oferecer outra ferramenta. Se o Uruguai pode nos oferecer uma ferramenta, nós também podemos oferecer ao Paraguai, podemos oferecer à Colômbia, podemos oferecer à Itália, à Argentina, por aí em diante. Daí que o modo de resolver os problemas que as sociedades, os Estados enfrentam hoje, só será possível com este intercâmbio institucional, com este diálogo intercultural que nós já começamos aqui a apresentar e que só nós é que podemos trazer um mundo possível, diferente desse que nós estamos a viver. Isso com as possíveis alternativas aos problemas globais ambientais, aos problemas da fome, aos problemas da migração que nós estamos a viver hoje, aos problemas da guerra e vários outros problemas sociais, econômicos e políticos que nós vivemos. Então, só com investigações, só com trabalho na academia é que os acadêmicos poderão trazer respostas viáveis aos problemas globais que nós enfrentamos. Muito obrigado e vou felicitar e agradecer, saudar a todos. Eu vou participando nos próximos também para ouvir algumas apresentações, dependendo do cronograma das atividades, mas eu penso que é uma boa iniciativa que tiveram, com mais de 10 apresentadores. Isto é de louvar e penso que é mesmo de felicitar. Parabéns aos organizadores. E vou felicitar ao moderador, professor William, a professora Viviane, e felicidades a todos que estiveram em frente desta organização. Muito obrigado e um forte abraço da África ao Brasil e ao mundo inteiro. Obrigado. Muito obrigado, professor Tiago. Acho que esse encerramento nos provoca a mais do que refletir, né? É agir sobre o que a gente tem refletido.
em alguns momentos eu penso que a gente fica no universo da reflexão e refletindo sobre o que está refletindo e a ação fica deixada de lado por diferentes empecilhos que são colocados de diferentes ordens, né? E a gente meio que fica estagnado. Então, essa provocação, ela é imprescindível para que a gente nos mova, né? Que a gente consiga colocar em movimento essas reflexões que a gente tem tido no individual e no coletivo, né? Então, tanto subjetivo quanto intersubjetivo. É muito importante essas considerações e a gente está aberto a continuar esse diálogo, né? Hoje entre nós foi uma pincelada do que a gente pretende fazer aí, daqui para frente. E, bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas que participaram ativamente no chat. Gostaria de, em nome do Instituto de Ciências da Educação, da Faculdade de Educação, da Faculdade de Educação Física e do Programa de Pós-Graduação, agradecer ao professor Tiago pela participação riquíssima no nosso evento, trazendo contribuições que atingem diretamente a nossa realidade, né, provocações que podem nos mover a agir junto com esses alunos, com os professores e dar essa resposta à sociedade que é esperada pela universidade. Ao professor Salomão Raj pela idealização e empenho na organização do evento, né, que trabalhou aí diuturnamente, inclusive nos finais de semana, para colocar esse evento em operação aí na segunda-feira. Também agradecemos e congratulamos a equipe responsável pela infraestrutura tecnológica, que tem dado suporte e que pacientemente tem respondido a todas as questões de nós, né, que nós estávamos habituados a trabalhar 100% utilizando esses recursos da tecnologia. E por fim, indico que a gente tem um próximo evento, né, às 14 horas, com o palestrante Fodé Abulai, da Guiné-Bissau, com os mediadores Jaqueline Freire e Lívia Souza da Silva. Então, às 14 horas, nós damos continuidade. Aquelas que não fizeram a inscrição no evento podem fazer ainda para ter a certificação, e aqueles que querem apenas acompanhar podem fazer pela página da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Pará. Nós encerramos quase pontualmente ao meio-dia, o horário que estava estipulado, e então peço licença para vocês e uma boa tarde.